O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaws Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaws Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar. Assista agora ao culto evangélico luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de torno Metzler. Farmácias Guimbala e Riomed. Royal Ciclo. Jaws Filmagens. Vacelar Imóveis. Olá, um cordial bom dia, 29 de março do ano de 2020. Mais um domingo sozinho aqui na igreja, mas Deus está aqui, pois iniciamos esse nosso culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente a igreja está lotada, cheia de pessoas, membros e não membros da nossa comunidade, simpatizantes. E eu quero saudar a todos os membros da comunidade evangélica luterana aqui de Rio do Sul. Eu quero saudar a todos também da internet que nos assistem nesse domingo de manhã, que normalmente estão conosco aos domingos para esse momento de palavra. Eu creio que também em muitos lugares há famílias reunidas, há irmãos reunidos, há vizinhos reunidos, de repente para um momento de palavra, mas não de uma presença física, mas reunidos apenas virtualmente.
E a esses todos eu quero saudar nesse domingo de manhã com duas palavras. Jesus disse: no mundo passeis por aflições, eu venci as aflições, eu venci o mundo, tende bom ânimo. João capítulo 16. E a segunda palavra é aquela palavra de João capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos e amados, temos muitas palavras de Jesus na Bíblia, na palavra de Deus, para esses momentos de turbulência, para esses momentos de ansiedade, para esses momentos de profundo estresse. Palavras estas que podem trazer a paz, que podem trazer a serenidade, que podem trazer também a calma para todos nós. E uma coisa tem me preocupado bastante nesse momento: a violência. A violência. E ela tem invadido o nosso mundo. É ou não é verdade? Há uma epidemia, não apenas do vírus, do coronavírus, mas também há uma epidemia de ódio, de violência, de raiva, de amargura pelo mundo. Há violência no esporte, há violência no trânsito, há violência e ódio por toda parte. Há muito ódio nas redes sociais. Você concorda comigo? No Facebook, no WhatsApp, milhares morrem, milhares de pessoas morrendo pelo mundo. E eu pensei, será que tudo isso vai tornar as pessoas mais sensíveis? Sim, nós temos de fato agora pessoas mais sensíveis. Mas se eu vivo com este ódio, com esta amargura, isso também vou acabar transmitindo para as outras pessoas. Sabe do que o mundo precisa? O mundo precisa de paz. É de paz. É por isso que eu estou aqui falando dessa paz. E eu quero saudar você com esta palavra de Ezequiel 36, que é o terceiro versículo desta saudação nesse domingo de manhã. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Eu quero falar com Deus, eu quero orar a Deus pela minha vida, pela minha família, eu quero orar a Deus pelas autoridades constituídas, eu quero orar pelos governadores, eu quero orar pelo presidente da República, eu quero orar por todos os médicos, por todos os homens e mulheres ligados à enfermagem, eu quero orar pelos caminhoneiros que levam e trazem a comida de um lado para o outro, eu quero orar por aqueles que estão abastecendo as nossas cidades e que estão trabalhando enquanto tantos e tantos estão em casa. Eu quero orar por todos. Oremos. Pai querido, abençoa esse momento de culto, abençoa a Tua palavra que nós queremos ouvir, abençoe as nossas famílias. Eu quero orar pela paz no mundo, querido Senhor. Falta paz. No Natal nós ouvimos quando os anjos cantaram dizendo que Ele veio trazer a paz ao mundo, e a minha pergunta é, será que os anjos estavam mentindo? Não, os anjos não estavam mentindo, de fato Ele veio trazer a paz, mas aonde está a paz? Esta é a pergunta que não quer calar, e certamente a resposta é esta: a paz onde Deus está, e onde Deus não está, não há paz. Traga esta paz aos nossos lares, traga esta paz às nossas casas, traga esta paz, Senhor, às nossas famílias, quando agora estamos dias e dias em casa, junto com todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. É isso que nós pedimos nesse momento, em Teu nome, Senhor. Amém. E eu ainda queria convidar você, talvez você esteja na frente do notebook, diante do teu celular, diante da televisão, não sei onde você está. Mas eu queria convidar você, talvez, a se colocar em pé, e nós queremos confessar juntos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Eu queria convidar você, talvez, para o seguinte exercício. Te imagina na praça da tua cidade, com microfone e uma caixa de som, dizendo a plenos pulmões, eu creio em Deus. Tente te imaginar na capital do teu estado, com um microfone e uma caixa de som, quem sabe dizendo, eu creio em Deus.
Eu quero te convidar a imaginar, estando na capital do nosso país e em todo o planeta, com uma caixa de som potente, podendo dizer, eu creio em Deus. Por isso, nós queremos confessar juntos o credo apostólico, essas palavras que nós já conhecemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Nós vamos agora também, como todos os domingos, ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. E nós já voltamos. Me ajude a crer no que posso ser, que eu tenha valor. Me mostre o caminho e me dê direção. Me ajude a ter fé e assim caminhar seguro em tuas mãos. Me ensine a viver cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver contigo, vencer só um dia por vez. Senhor, esse mundo tu o conheces bem, melhor que ninguém. Tu sabes que o mal quer vencer sempre o bem. Por isso eu te peço forças para lutar. Eu vou lá chegar, se puder enfrentar um dia por vez. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. Ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver contigo, vencer só um dia por vez. Me ensine a viver, meu Cristo, um dia de cada vez. Me ensine a fazer o que preciso for e o hoje vencer. O ontem se foi, não volta, e a ti pertence o amanhã. Me ajude a viver contigo, vencer só um dia por vez, por vez. Olá, meus queridos e amados irmãos, de uma forma virtual nesse domingo da manhã.
É um privilégio muito grande podermos anunciar a palavra de Deus através da internet e assim possibilitar para você que está em casa, não apenas em Rio do Sul, mas em todo o Alto Vale, Santa Catarina, Brasil e mundo, poder ter o privilégio de ouvir a palavra do nosso Deus. Amados, hoje eu estou encarregado de falar de um homem que sonhava. Ele é conhecido como o sonhador. Eu falo de um homem na Bíblia chamado José. Ele é um homem, um personagem incrível. Ele era moço, muito jovem, eu não sei a idade dele, mas ele era um sonhador. E ele sonhou certo dia que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele. Ele sonha que ele e os irmãos estão no campo colhendo trigo e que os molhos dos irmãos se inclinavam, prestavam reverência a ele. Amados queridos, isso causou grandes problemas para a vida dele, para a vida da família. Dá para imaginar que isto causou inveja entre os irmãos. José, ele era o filho predileto da casa. Em muitas casas nós temos isso, onde de repente o pai ou a mãe escolhe um filho que seja o filho predileto. E isso causa estresse na família. Também nós estamos agora vivendo, queridos e amados, esse estresse. Nós estamos há muitos dias já em casa. Esses dias atrás eu conversei um pouco com minha esposa, a Adri, que é psicóloga, e eu disse, querida, me explica o que acontece na vida das pessoas. E resumidamente, então, ela disse o seguinte, que na primeira semana nós arrumamos a casa, nós limpamos e nós brincamos. Mais ou menos é isso que acontece. Na segunda semana, talvez a gente continue brincando, cantando, mas já no meio disso tudo aparece já o choro. E alguns que têm problema de alcoolismo já começam a caminhar também nessa direção. Na terceira semana, a emoção ela começa a aflorar. A emoção está na flor da pele, como se diz. E já começam a aparecer os atritos. Talvez alguém fala mais alto, talvez alguém cale, enfim, além do choro tem esses atritos. E na quarta semana, da forma e dependendo de como se trabalha tudo isso, podem então haver o quê? Equilíbrio e talvez a paz volte até a nossa casa. Para você entender um pouco do que pode estar acontecendo. É o estresse que também acontecia na vida e na família de José, como qualquer família. E por causa desse negócio todo, José então é vendido como escravo para o Egito. E no Egito a vida dele não se torna melhor. Deus parecia incapaz de falar e ouvir. Se nós pudéssemos ter a oportunidade, um dia eu quero conversar isso com José, e José vai confirmar isso dizendo, olha, Deus foi incapaz de falar e Deus foi incapaz de ouvir. E José não percebe que aquilo que está acontecendo. E quando ele chega no Egito, o pai dele, a mãe dele, os irmãos não estão lá. Mas uma coisa acontece na vida de José. José sempre manteve a sua fé. A sua fé se tornou inabalável, ele manteve a sua fé. E em função de uma calúnia, quando ele chega lá no Egito, então José é colocado na prisão. E na prisão, em vez de lamentar a falta de sorte na vida, José se torna o administrador da cadeia. Sabe por quê? Porque ele não estava sozinho, porque Deus estava lá com ele. Talvez muitos com os quais eu estou falando nesse momento se sentem assim, quem sabe presos e confinados. Agora no Egito, ele é chamado então a ser, depois desse tempo de prisão, de cadeia,
o segundo maior homem em todo o reino. Deus coloca ele no lugar de destaque. Deus o protegeu, Deus cuidou dele. Ele não perdeu tempo estando preso. É verdade, ele não perdeu tempo. Como um dia eu encontrei um homem hospitalizado, doente, eu fui visitá-lo e ele disse: pastor, eu não estou perdendo tempo, eu estou aqui falando com Deus, eu estou orando a Deus, eu estou conversando com o Pai, eu estou orando pela tua vida, eu estou falando com Deus sobre a minha família. Eu creio que lá também José aproveitou toda e qualquer oportunidade. Sabe por quê? Porque ele estava nas mãos de Deus. E Deus usa ele para restaurar a vida daquele povo no qual ele estava naquele momento. Não só da nação, mas também Deus usou ele para restaurar a vida da sua família. Talvez Deus quer te usar, talvez Deus quer usar esse tempo como oportunidade para também restaurar o teu lar e a tua casa. E ele se transformou então, José, num instrumento de Deus naquele lugar, para restaurar a sorte da sua família e de futuras e futuras gerações. Então, meus amados, Deus permite que às vezes situações extremas aconteçam, assim como foi na vida de José. E o que Deus espera de nós? Certamente uma única coisa, uma resposta de fé. Sabe, o mundo ele está parado, é ou não é verdade? Parece que o mundo está de joelhos diante de Deus. E Deus espera de nós, tendo essas oportunidades, uma resposta de fé. E durante esta semana, preparando e pensando um pouco nessa pregação de hoje, eu me lembrei de uma palavra que talvez surta para você uma palavra que você não entende, mas eu vou explicar. A palavra é simples: resiliência. Resiliência nada mais é do que a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças e superar obstáculos. Deixa eu repetir. A palavra resiliência, você sabe o que é? Eu fui procurar o significado no dicionário e eu encontrei esta explicação. É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças e superar obstáculos. Então, quando eu pensei no sermão desse domingo de manhã, me veio à mente esta palavra. E aí eu me lembrei de um presente que eu ganhei da minha mãe quando eu era criança. Era o João Bobo. Eu ganhei esse presente. E eu lembro que nós brincávamos com esse João Bobo em nossas festinhas de aniversário. E quando eu estava preparando esse sermão para esse domingo de manhã, eu pensei, puxa vida, esse exemplo ele pode me ajudar muito, porque resiliência nada mais é isso, capacidade de ir até o chão e retornar. Isso é resiliência. A capacidade de ir para o chão é isso, de ir para o chão e de poder retornar. E a capacidade de a gente retornar. Então, resiliência, meus amados, independente das pancadas que a vida nos dá, ou na vida que a gente está vivendo, sempre tem isso. É ou não é verdade? Como eu disse há pouco, o mundo parece de joelhos. Um vírus tão pequeno, que a gente a olho nu não consegue imaginar, tornou-se um monstro. Então, resiliência é isso, de a gente ir até o chão, e de fato ter a capacidade de retornar. De repente, você está ali, o dia começa tranquilo, e chega uma palavra no WhatsApp e tudo se desmancha. Em casa está tudo bem, de repente uma ligação, uma palavra no Facebook, parece um soco no estômago
E a gente de repente vai no médico e a gente faz um check-up e de repente o médico diz, olha, eu vou te dar uma nota alta, e eu fiquei feliz. E um médico dizer, olha, essa nota alta não significa coisa boa, porque lá atrás na escola eu nunca tirava acima da média, e de repente o médico diz que estar em cima da média não é bom, não é bom. Então parece que eu vou afundar para dentro do sofá. Resiliência é isso, é ver as questões da vida e não se deixar abater por elas. É sempre levantar de novo, ou como diz o ditado popular, é levantar a cabeça. A fé, meus amados irmãos, ela nos capacita a isso. E diariamente nós somos desafiados a deixar Deus ser Deus. José experimentou isso no Egito, mesmo quando os erros dos outros, no caso de José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, se frustram e se tornam de repente os nossos sonhos. O que aconteceu na vida de José? E quando eu olho e leio a história de José, eu queria convidar você, estando em casa, abra sua Bíblia em Gênesis e leia nesse tempo que você tem, capítulos, por exemplo, 42, 43, 44 de Gênesis, já no 40, relatam a história da vida de José. E você vai aprender muito. José tem sido para mim, nesse tempo, uma grande inspiração, porque ele passou pela dor, ele passou pela depressão. Muitas vezes eu encontro José completamente abatido diante das injustiças. Eu imagino ele na dor, no sofrimento, na depressão. Ele foi esquecido dentro da jaula, ele foi esquecido dentro da cadeia, do presídio. Amados, deixa Deus ser Deus. E nós podemos abençoar também a nossa família se nós deixamos Deus ser Deus. Mas quando eu olho para os irmãos de José, então a fome é grande no Egito, e os irmãos descem até o Egito para comprar alimentos, para comprar a comida. E a Bíblia diz que eles estão assustados. A Bíblia diz no capítulo 42, 28 de Gênesis, que então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do meu saco. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados, entreolhavam-se dizendo, que é isto que Deus fez conosco. Os irmãos estão voltando agora de carroça para a casa do pai. Eles estão assustados, por quê? Porque a fome é grande. E eles voltam para casa com a comida, e eles voltam para casa com dinheiro. Como explicar isso? Como isso é possível? Ou seja, José não está apenas abençoando materialmente a sua família, mas também ele está dando dinheiro para que eles possam voltar ao Egito na outra vez com dinheiro para comprar mais. Ou seja, José está garantindo que eles tenham dinheiro para a viagem e que possam voltar para comprar mais. Sabe, ele não está se vingando, creia nisso. Ele não tem um coração amargurado e um coração ressentido, apesar de tudo que ele sofreu, como consequência do pecado dos seus irmãos. José não tem um coração vingativo e ele não tem um coração amargurado. Sabe por quê? Porque Deus está cumprindo suas promessas. Você crê em promessa? É melhor começar a crer em promessa. Você está numa situação complicada na família. Eu pergunto isso para você. Talvez o negócio em casa esteja ficando meio tenso, mas Deus está no controle da história. Deus é o Senhor da história e Ele faz toda a diferença. Apesar de não entender e não saber explicar, José sabe, Deus está no controle da história. Ele sabe quem tem as explicações, que não estão com eles. Não estão com Faraó, não estão com os irmãos, mas as explicações estão com Deus. Também nesse tempo de crise no qual nós estamos vivendo. Eu sei em quem eu tenho crido.
é aquele hino que nós cantamos. Jacó não entende, José não entende, os irmãos não entendem, eu não entendo. Talvez você não entenda o que esteja acontecendo, mas Deus está no controle. Você crê nisso? Creia nisso, ok? Mas a Bíblia continua no capítulo 43, eles voltam então para o Egito, e eles chegam a pedido de José com o irmão mais novo. Ele quer ver o irmão mais novo, o Benjamim. Então, José arruma a mesa como era arrumada em casa. Puxa vida! Ele faz como ele aprendeu na casa do pai e da mãe. Então imagina a surpresa dos manos. Como é que esse estrangeiro, esse homem do Egito, sabe como a nossa mesa era arrumado na nossa casa? E a Bíblia diz no capítulo 43, verso 33, eu preciso ler esse versículo. Vejam só, e assentaram-se diante dele, diante de José, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Ou seja, os irmãos estão dizendo, como é que ele sabe isso? Parece que ele já morou na nossa casa. Eles olham perplexos um para os outros. E Benjamim está entre os irmãos, ele é o irmão inteiro, porque os outros são meio irmãos. Eles ficam maravilhados e José abençoa os seus irmãos. Amados e queridos, talvez você está sendo chamado para abençoar. Sabe quem ele abençoa? Abençoa aqueles que o venderam. Ele abençoa aqueles que o jogaram no poço. Sabe, quando você tem a oportunidade, abençoa os irmãos, abençoa aquela pessoa que é a ovelha desgarrada, abençoa. Ou você só condena, sabe, só condena aquele que dá mais dor de cabeça, por que não uma vez abençoar? Sabe como é fácil, melhor, condenar, é ou não é verdade? A gente condena em casa, a gente condena na igreja, e nós estamos sempre julgando, ou nós sempre estamos condenando pessoas. No mundo, como eu disse anteriormente na saudação, tem muito ódio, violência está no ar, e nós estamos só condenando as pessoas. Nós usamos a igreja para condenar, em vez de usar de misericórdia. Você tem orado pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo presidente da república, ou você tem condenado as pessoas ao seu derredor? O que você tem mais feito? Ou em vez de usar de misericórdia, de restauração, o que você tem feito nos últimos dias? Sabe, amados, talvez a tua família seja uma encrenca só, mas José, ele queria ser a solução e não a encrenca. José queria ser a bênção e não a encrenca. Os irmãos, eles não mudaram, não. Não, eles não mudaram. O pai está de luto, a Bíblia diz isso, verso 42, versículo 13. E eu queria ler para você. Esse texto é muito interessante. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Ou seja, eles estão dizendo, nós matamos o irmão. Eles não sabem que eles estão falando com o irmão, eles não sabem. Mas o nosso irmão morreu, o pai está de luto, e a culpa, ela está presente entre eles, um acusando o outro. Eu queria dizer para você em casa, viver com a culpa é viver com a pior companhia que o ser humano pode viver. Culpa nunca é coisa boa. Culpa não é companhia de viagem da vida, ok? Creia nisso, creia nisso. Mas como é que você e eu lidamos com a culpa? Sabe, nós estamos na quarentena sim, mas talvez você nem lembra, nós estamos na quaresma sim. São aqueles 40 dias no qual nós estamos caminhando desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, são 40 dias. E nós estamos nesse tempo. Então, como é que você tem lidado com a culpa? Alguém já carregou a culpa por você. Esse alguém que foi condenado, que foi crucificado, que foi derrotado, que foi enterrado,
mas que no domingo da Páscoa se levantou de entre os mortos. Sobre ele cai toda a minha e toda a sua culpa. Então aquela nuvem escura, queridos e amados, que parece que sempre desce sobre nós, alguém já carregou por você, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, José de repente crê nesse Deus, confia nesse Deus. Agora ele está diante dos irmãos que antes não se importavam com o pai, mas agora eles se importam com o seu pai. E aí o que acontece? José pede e diz, vocês irmãos podem voltar para casa, mas o Benjamim fica. O Benjamim fica. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz, deixa eu ler para você. Gênesis 44, 33 e 34. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu servo, Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, não que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. O que acontece? Um irmão diz, deixa o irmão mais novo ir, eu fico no lugar dele. Antes, jogaram ele no poço. Antes, venderam ele. Agora dizem, não, o nosso pai já sofreu que chega. O nosso pai já sofreu demais. Deixa ele voltar, eu fico no lugar dele. Sabe o que é isso? É uma atitude de amor. Mostra agora um caráter diferente na vida daqueles irmãos. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, você que pertence a uma igreja, ou nós vivemos pela fé que algo novo pode acontecer na nossa família, em nossa cidade, em nosso mundo, ou nós paramos com esse negócio de igreja e ser cristão. Deixa eu repetir essa frase, eu creio que essa frase ela é muito importante. Ou vivemos pela fé, ok? Ou vivemos pela fé que algo novo pode acontecer na nossa família, ou paramos com esse negócio de igreja e ser cristão. Ou um ou outro. Ou você crê no impossível, ou para de ser cristão. Ou para de ser cristão. Porque talvez tenha o impossível na sua família. É ou não é verdade? Talvez um casal esteja brigando, talvez filhos nas drogas, alguém no alcoolismo, e você diz, pastor, é o impossível que se instalou aqui entre nós. Eu queria dizer para você, ou vivemos pela fé, que algo novo pode acontecer na família, ou nós paramos com esse negócio de culto e de igreja. E eu queria finalizar a minha pregação, lendo 2 versículos do capítulo 45 de Gênesis, que diz assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim, Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a sua terra, de todo o Egito. O que José está dizendo? Não foram vocês. Foi Deus que me enviou para cá primeiro. Esta maldade de vocês, o que vocês fizeram? Vocês que fizeram algo para me prejudicar. Deus usou isso para me enviar em primeiro lugar para cá, para que eu pudesse abençoar esse país, para que eu pudesse abençoar toda uma nação. Queridos e amados, você não precisa se vingar, você não precisa remover ódio, amargura, deixa Deus ser Deus. E Deus vai remover este ódio, esta amargura, esta violência do teu coração. E você estará pronto para abençoar outras pessoas. Deus, é isso que eu estou orando como pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Rio do Sul. Deus, me mantenha de pé em meio a tudo isso. Você está entendendo?
Deus, me mantenha em pé em meio a tudo isso. Eu quero ficar em pé e eu quero te convidar a ficar em pé. Deus, me mantenha em pé, apesar das pancadas que eu levo. Por quê? Porque eu serei o melhor escravo, o melhor prisioneiro, o melhor ministro. Foi isto que José fez. Então, eu não deixarei me derrubar pelas forças do inimigo. Esse é o nosso grande desafio. Deus, me mantenha de pé em meio a tudo isso. Queridos e amados, Deus é o Deus dos erros dos outros e também dos nossos erros. Deus usou o mal para o bem. Não esqueça isso. Isso me dá segurança para continuar a viver. Deus é Senhor das nossas famílias. E aí eu termino com esta palavra de Gênesis 46, 29, que diz assim: Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Queridos amados, nós estamos impedidos de nos abraçar aqui na igreja, mas esse tempo voltará. Nós estamos impedidos de nos abraçar ali na rua e nós nem estamos nos encontrando. Nós estamos apenas no encontro virtual. Mas haverá esse tempo e este sonho de José, ele vai acontecer. José sonhou com esse momento. Ele sonhou em voltar para casa, em abraçar, como diz aqui, apresentou-se, ele disse, eu sou José, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Quanto tempo você acha que os dois ficaram abraçados? Se a Bíblia diz em longo tempo, talvez 15 minutos, talvez meia hora, talvez uma hora, de um longo e demorado abraço em meio às lágrimas. Amados, isso me dá segurança para viver. Deus é Senhor das nossas famílias. José encontra o seu pai, ele chorou, ele tinha que chorar mesmo, porque foi o melhor sonho. Ele não sonhava com isso, mas esse foi o melhor sonho. O pai foi salvo, os irmãos também foram, e isso é surpreendente. Eu queria finalizar, presta atenção no que eu vou dizer. 66 pessoas vieram com Jacó para o Egito, ok? Guarde esse número, 66 pessoas. 430 anos depois, mais de 2 milhões de pessoas saem do Egito para a terra prometida. Quando eles vão, são 66, meia. Quando eles retornam de lá, quase 500 anos depois, saem de lá 2 milhões de pessoas. Sabe, amados, Deus está no controle. Deus tem um plano para a tua vida. Nós seremos, sim, instrumentos de mudança. Como posso fazer? Pensa na tua família, porque hoje Deus quer abençoar você. Não importa se você está na lona, Deus te dará a capacidade de ficar assim, em pé. Que Deus abençoe a tua vida. E depois desta pregação, desta mensagem, desse sermão, eu só posso dizer uma única coisa. Amém. Nós queremos orar e eu convido você para uma palavra de oração. Querido e amado Deus, muito obrigado por esta palavra. Como é bom aprender da vida de José. Como é bom aprender de uma família. Como é bom aprender da Bíblia. E José tem sido para mim uma grande inspiração. Eu tenho aprendido com ele, eu tenho aprendido com a sua família. Ele foi um jovem, foi um sonhador, passou grandes dificuldades, mas José me ensinou a confiar e a esperar no Senhor. Eu quero ser um sonhador de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de uma cidade melhor e de famílias melhores. Eu quero ser esse sonhador, sim. Me ajude, Senhor, a sonhar. Eu quero pedir que Deus abençoe o prefeito da cidade de Rio do Sul. Que Deus abençoe o nosso governador, que Deus abençoe o nosso presidente da República, que Deus abençoe todas as autoridades investidas de poder,
Que Deus abençoe os médicos, que Deus abençoe todas as equipes de enfermagem, que Deus abençoe os caminhoneiros que vão de um lado para o outro, que Deus abençoe os frentistas, que Deus abençoe a todas as pessoas que estão trabalhando nos supermercados, que Deus abençoe todas as pessoas que estão trabalhando nas farmácias, enfim, todos aqueles que de uma e de outra forma estão se dedicando para que outros pudessem ficar em casa. Abençoe. Quero orar também por aquele que está doente, que nesse momento, não apenas do coronavírus, mas que está doente por alguma outra enfermidade e sofre de algum outro mal. Deus esteja com ele, abençoe a sua vida. Deus esteja com os nossos idosos, que são o maior grupo de risco. Deus abençoe. Abençoe as nossas crianças, abençoe as nossas famílias. Deus abençoe a todos os pastores, pregadores, missionários, padres, que também nesse momento de crise têm a tarefa de animar, consolar outras pessoas, quando muitas vezes eles mesmos não estão consolados e muito menos animados. Deus abençoe o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, também a minha família. Deus abençoe a minha esposa, Deus abençoe o filho, a namorada dele, a sua família. Assim, orando pela minha família, eu oro por todas as famílias desse mundo. Deus, eu oro pela humanidade. Agora que estamos de joelhos, Deus abençoe, e que possamos desse momento de turbulência, desse momento de crise, sairmos melhor do que quando nós entramos. É isso que eu peço nesse momento. E eu quero orar junto ainda a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, nesse momento final de culto, antes de ouvirmos um hino de louvor ao nosso Deus, eu queria estender as minhas mãos sobre a tua vida, sobre a tua família, e rogar a bênção de Deus que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor levante a sua face sobre ti, e Deus mesmo te dê a sua paz. Vai na paz e fique na paz do nosso Deus. Amém? A Bíblia diz: o que abençoamos, abençoado está. Então, repete esse gesto em casa e onde você está. O que abençoamos, abençoado está. E se você foi abençoado por Deus, você está abençoado neste momento. Então, creia nisso, ok? Eu queria finalizar. Eu não sei se no próximo domingo, decretos podem mudar, talvez sim, talvez não, mas talvez estejamos aqui com público na igreja no próximo domingo, eu não sei. Também não sei como será na Sexta-feira Santa e na Páscoa. Talvez sim, talvez não. Eu não sei. E se nós tivermos o privilégio e for permitido nos reunir aqui, então nós vamos comunicar isso, ok? Mas em todo caso, nós não sabemos. Ficamos em nossas casas, ok? E durante a semana, então, iremos comunicar se nós vamos ter o nosso culto normal de todos os domingos de manhã e à noite, mas por hora nós não sabemos. Mas eu queria desejar a você que você fique na paz do nosso Deus, que você tenha um excelente domingo junto com a sua família em casa, ok? Leia um salmo, leia uma palavra, multiplique este culto de hoje para pessoas, multiplicando esta palavra, compartilhando esta palavra, você vai abençoar outras pessoas. É como ler a Bíblia para alguém, é como levar um folheto num ponto de ônibus para alguém, como ir num hospital e levar a palavra para alguém. É assim, né? Você pode compartilhar esta palavra e também rogar e abençoar outras pessoas. Faça isso, ok? E nós vamos finalizar de novo com o hino de louvor ao nosso Deus. E não esqueça, no próximo domingo estaremos juntos. Até lá.
pensamentos conheces bem. Constantemente me queres bem. Te agradeço, Deus, por esse amor que tens por mim. Mesmo que eu não mereça tanto amor assim, sempre estendes a tua mão e consolas meu coração e me ergues para ficar mais perto de ti. Onde eu estou, ali tu estás. Se eu cair, me levantarás. Se em teu poder eu confiarei. Misericórdia alcançarei. Te agradeço, Deus, por esse amor que tens por mim. Mesmo que eu não mereça tanto amor assim, sempre estendes a tua mão e consolas meu coração e me ergues para ficar mais perto de ti. Te agradeço, Deus, por esse amor que tens por mim. Mesmo que eu não mereça tanto amor assim, sempre estendes a tua mão e consolas meu coração e me ergues para ficar mais perto de ti. Te agradeço, Deus, por esse amor que tens por mim. Mesmo que eu não mereça tanto amor assim, sempre estendes a tua mão e consolas meu coração e me ergues para ficar mais perto de ti. E me ergues para ficar mais perto de ti. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Guembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Filmagens. Vacelar Imóveis. O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Procurando serviço de torno e solda?
o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaus Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaus Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar.